Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática. Agora é a vez do módulo 20 da frente 2. Nós vamos falar sobre soma e produto das raízes da equação do segundo grau. Na última aula a gente viu, ou reviu, melhor dizendo, questões envolvendo resolução de equação de segundo grau completa, equação de segundo grau incompleta, fórmula de Bhaskara, as incompletas nos seus jeitos especiais de serem resolvidas. Espero que tenha ficado de bom tamanho, que tenha entendido. Só um comentário antes, seria interessantíssimo vocês já começarem a fazer os exercícios do TC para estudar para a nossa prova, que vai ser daqui 2 semanas, ok? Mas assim, a relação que vai aparecer, ou as relações que vão aparecer aqui agora, são relações que muitas vezes servem como uma opção de resolução de certas equações do segundo grau. Só que, o que eu costumo dizer, se você vai resolver uma equação por soma e produto, não obrigatoriamente você vai ter que usar esse método, porque você pode usar Bhaskara resolvendo delta e tudo mais, sem problema nenhum. Agora, tem alguns exercícios que saber soma e produto e que conhecer que a soma é menos B sobre A e que o produto é C sobre A, já já a gente vai mostrar isso aí, faz toda a diferença na hora de se resolver. Prestem muita atenção na hora que eu for para a parte dos exercícios. Os exercícios números 5 e 6 são importantíssimos. Agora, assim, obviamente, essa aula tem um objetivo de apresentar para vocês a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau, para vocês terem uma possibilidade a mais de resolver uma equação de segundo grau, digamos assim, um pouco mais rápido, dependendo da situação. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue chegar nas fórmulas de soma e produto e também, pensando em soma e produto para resolver a equação do segundo grau, como que a gente tem que pensar? Eu tenho que pensar na soma primeiro, eu tenho que pensar no produto primeiro. O que significa a soma? O que significa o produto? Esses significados vocês aprenderam no 9º ano, tá? Assim como todo o conteúdo de equação do segundo grau. Para a gente começar as nossas considerações da aula, vocês têm que lembrar que a fórmula de Bhaskara, para uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, assume esse formato aqui, né? A raiz da equação do segundo grau, x, ela é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Para a aula de hoje, seria interessantíssimo a gente já pensar nesse mais ou menos aqui de forma separada, né? Esse mais ou menos significa que ora você vai fazer o menos, ora você vai fazer o mais. Toda equação do segundo grau tem duas raízes, não necessariamente reais, não necessariamente diferentes, mas independentemente da situação, você vai fazer o menos e também você vai fazer o mais. Pensando nisso e pensando no conceito de soma, gostaria que vocês acompanhassem essa dedução, que é simples até de entender como é que a gente chega na fórmula da soma das raízes de uma equação do segundo grau. X' e x² são as duas raízes e soma é o nome que a gente dá ao resultado da adição. Então, somar as duas raízes da equação do segundo grau significa fazer a operação de adição com as duas. Considerando que x1' e x² são as raízes, x1' mais x² é a soma. O x' aqui, ó, avisei vocês que a gente ia fazer separado, né? O x' eu uso menos, o x² eu uso mais. E na hora de somar isso aqui, pessoal, já que o assunto é a soma, mesmo o denominador, eu só mantenho o denominador e somo as partes do numerador. Dos numeradores, melhor dizendo. Então, tá aqui, ó. Menos b menos raiz de delta, que é o desse da esquerda, menos b, né, mais raiz de delta, que é o da direita. Na hora que eu for fazer a soma, o menos raiz de delta e o mais raiz de delta eu vou conseguir eliminar. O menos b com o menos b eu vou somar para dar menos 2b. Portanto, até então, a soma das duas raízes que começou com x' mais x², ela passa a ser menos 2b sobre 2a. E aí eu posso simplificar ali os dois, né? Os algarismos 2, para chegar na fórmula da soma das duas raízes. Esse b e esse a são aqueles b e a lá do ax² mais bx mais c. Guarda isso aqui,
soma das raízes menos b sobre a. O assunto é soma e produto, e produto é o resultado da multiplicação, né? Então, se x' e x2' são as raízes, o produto P é a multiplicação delas. O x' é esse, usando o menos, x2' é esse, usando o mais, naquela fórmula de Bhaskara. Na hora que eu fizer a distributiva aqui, pessoal, ó, menos b vezes menos b dá b ao quadrado, menos b vezes raiz de delta dá menos b raiz de delta, menos raiz de delta vezes menos b dá mais b raiz de delta, menos raiz de delta mais raiz de delta dá menos delta, porque eu vou cortar a raiz. Esses dois termos do meio aqui, ó, eu posso simplificar, que eles são idênticos, mas de sinais contrários. Agora, na parte de baixo, né, no denominador, 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado, e aí a minha expressão do produto vai ficar assim, ó, b ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Só que a gente vai lembrar, inclusive eu vou abrir um parêntese aqui, que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Com esse menos que estava aqui de fora, o b ao quadrado fica negativo e o 4ac fica positivo. Eu vou cortar, vou eliminar o b ao quadrado. Vai sobrar para mim, por enquanto, 4ac sobre 4a ao quadrado. Posso cortar o 4, um dos quadrados do a, produto é c sobre a. Pensando um pouquinho, né, vamos lembrar, soma é menos b sobre a. Isso vocês já tinham visto no nono ano, né, isso aí é certeza, mas agora é uma hora de revisão também nessa frente 2 de matemática. Produto é c sobre a, e pensando que a equação do segundo grau seja ax ao quadrado, opa, aqui é mais bx. Agora sim, corrigido, mais bx mais c igual a zero, e eu posso dividir todos os elementos por a, né, inclusive o zero aqui, porque 0 dividido por a vai dar zero mesmo. Cada elemento aqui, cada termo eu dividi por a, e dá só uma olhada, ó, a por a eu vou poder cortar, vai ficar x ao quadrado. A soma é menos b sobre a, que também é mais. Agora sim, mais bx sobre a. A soma é menos b sobre a. Esse menos com esse mais aqui, vai ter que dar menos aqui. Espera aí que também está errado. Agora sim, vamos voltar que ficou um pouco confuso. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é a equação do segundo grau. Dividindo tudo por a, ficou assim. E aí o que acontece? Como a soma é menos b sobre a, e aqui também tem b sobre a, ó, só que de sinal trocado, para trocar o sinal eu coloco menos. C sobre A, tá com tal qual é o produto, eu substituo. Isso aqui, pessoal, vai ter um exercício só aí que vai pedir para você determinar a equação a partir das raízes. Quer dizer, ao invés de te dar o x uma linha e o x duas linhas, desculpa, ao invés de te dar a equação e para você achar o x' e o x duas linhas, eu te dou o x' e o x duas linhas para você achar a equação, certo? Já no exercício a gente vai poder ver a utilização disso, a utilização do produto e da soma também como menos b sobre a. Pessoal, na página 56, está pedindo o seguinte: empregando as propriedades da soma e produto das raízes, resolva as equações de 1 a 3. Então, são 3 equações, 1, 2, 3, para a gente resolver por soma e produto. Deixa eu repetir uma coisa aqui que eu falei anteriormente. É importantíssimo você entender que não necessariamente você tem que resolver uma equação do segundo grau por soma e produto. Esse exercício a gente vai fazer porque está pedindo, inclusive. A aula é sobre isso. Mas se você quiser fazer Bhaskara, quiser fazer delta, aquela coisa toda lá, não tem problema. Só que saber que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a, você tem que saber, porque tem exercício que você vai ter que aplicar isso. Então vamos combinar uma coisa aqui. Resolver por soma e produto, vamos dizer, achar x' e x duas linhas vai ser